São 21h30 desta quarta-feira, dia 17 de dezembro do ano 2014. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas palestras sempre obedecem a perguntas de nossos ouvintes, pacientes e alunos. A medicina espiritual, ela não tem vínculo com nenhuma crença religiosa específica. A cura pela medicina espiritual é a cura através do poder de Deus. Quando se trata de doença, cura, saúde para nós, seres humanos, o arquiteto deste universo nos proporcionou, por herança de criação, de vários dispositivos, mecanismos ou ferramentas para o nosso equilíbrio, harmonia e a nossa saúde. Sim, porque para o Criador, e que podemos usar para ele o termo Pai, com P maiúsculo, o Pai é a perfeição deste universo. Só uma perfeição poderia criar um universo deste. Se temos filiação na perfeição, só faz sentido a saúde, que é a perfeição da vida. Ninguém doente está na perfeição, mas o Pai, que cuida de suas crias ou de suas filiações, considera que temos que estar protegidos e, assim, saudáveis. Isto é natural, isto é perfeição, isto é nossa herança divina, o sermos perfeitos. Nascemos, ou melhor, antes mesmo do nosso nascimento, o Criador nos proporcionou pela graça e de graça 3 incríveis mecanismos de equilíbrio, de cura, de harmonia, de saúde. O primeiro deles, desse mecanismo, é o nosso instinto de preservação pessoal e nosso instinto de preservação da espécie, da nossa espécie. Assim, já sabemos e já nascemos sabendo que devemos evitar e temer as ameaças e os perigos que nos rodeiam a cada momento. Assim, ou enfrentamos o perigo, sempre na esperança de vencê-lo, ou empreendemos uma reação de fuga para evitarmos o enfrentamento contra a ameaça. Isto é nosso instinto ou poder de preservação da nossa vida. Já nascemos com essa capacidade. Incluído neste mecanismo, somos dotados dos mecanismos de reprodução da espécie. Nossos sistemas reprodutores, gônadas e sexualidade para a perpetuação da espécie humana. E assim também acontece com todos os seres vivos. E aqui não só nos incluímos, como incluímos até os seres vivos do reino vegetal. Tudo tem um ciclo de vida e de reprodução. O indivíduo cumpre o seu ciclo de vida, mas a espécie tem que ser perpetuada. Então, esta é a primeira graça que nós recebemos do Criador. A segunda graça, que vem nos proporcionar defesa e saúde
ante as ameaças de perigo se chama homeostase. Eu comparo a homeostase com aquele boneco inflável, com peso na base, chamado de João Bobo. Se você quer derrubá-lo, ele sempre volta para a posição de equilíbrio. Este boneco pode representar a nossa homeostase. É a nossa tendência inata de buscar o equilíbrio cada vez que algum fator tenta modificar o equilíbrio, a harmonia ou a nossa saúde. A homeostase é um nosso sistema automático, ligado 24 horas por dia, sempre alerta a qualquer ameaça de desequilíbrio em nossa vida ou em nossa saúde. A homeostase aciona vários fatores, sempre para preservar também a vida, a nossa saúde, restituindo equilíbrio e harmonia. A homeostase também é um presente da graça de Deus, que recebemos de graça. É mais uma das bênçãos gratuitas do Pai Criador. Finalmente, o terceiro mecanismo de equilíbrio, de harmonia, de vida e de saúde se chama sistema imunológico. Se há algo de espetacular, de grandioso que esse Criador criou, isto se chama sistema imunológico. Claro que esses três mecanismos de preservação de vida e saúde agem em conjunto, como uma orquestra afinada, cuja batuta é comandada pelo nosso primeiro sentido espiritual, chamado sexto sentido. O sexto sentido é o nosso primeiro sentido espiritual, que vocês conhecem como intuição, pressentimento, premonição, precognição. É o sentido, inclusive, do tempo negativo. Exatamente o tempo negativo. Ele sabe o efeito antes que a causa tenha acontecido, o que é impossível no mundo da ciência. No raciocínio científico, para todo efeito, antes tem que existir uma causa. Para o sexto sentido, não. Ele sabe, às vezes, o efeito antes que a causa tenha acontecido. Então, esses três mecanismos ou ferramentas de cura, de equilíbrio, de harmonia e de saúde acompanham todos os seres vivos, inclusive os seres vivos do reino vegetal. O sistema imunológico é dos mais complexos mecanismos de vida, de harmonia, de equilíbrio para a nossa saúde. Envolvemos toda a nossa crase sanguínea, glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas, a medula óssea e demais componentes a todo instante. Estes glóbulos, eles percorrem centenas, milhares, milhões de quilômetros de distância através da circulação para estarem a todo instante, em todos os lugares, cumprindo situações, ou melhor, conferindo situações de normalidade ou de anormalidade em nosso organismo, detectando agentes de agressões químicos, físicos, biológicos, como bactérias, vírus, fungos,
ou até células cancerígenas. Envolve também todo o nosso sistema endócrino, glândulas de secreção interna, que secretam substâncias chamadas hormônios, hipófise, tireoide, paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, fígado, gônadas, etc, 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 e outras. Envolve nosso sistema nervoso central, periférico e principalmente autônomo ou automático, o nosso sistema simpático e parasimpático. Tudo isto se envolve no nosso sistema imunológico, inclusive receptores e neurotransmissores das fibras nervosas. Embora, vejam vocês, esta orquestra de equilíbrio, harmonia e cura para promover saúde seja muito poderosa, ela não é infalível. Então estabelece-se uma contenda entre o poder das agressões que tentam nos tirar o equilíbrio e a saúde e o poder do sistema imunológico. Se o sistema imunológico for o vencedor, a nossa saúde será preservada. Se o agente agressor for devastador, como uma bactéria devastadora, como uma célula de um câncer devastador, o nosso sistema imunológico será vencido e a doença prevalecerá, nos assolando com os seus males ou até podendo nos levar a óbito. A seguir, então, nós temos essas 3 ferramentas que fazem parte de nós antes do nosso nascimento e que buscam nos proteger, nos proporcionar equilíbrio, harmonia, cura, saúde. Mas, a seguir, vem a grande ferramenta que se propõe a tratamentos e curas. Aí nós já vamos entrar no reino da ciência médica. Mas esta não é de graça. Embora toda a ciência ela é criada principalmente não só por um raciocínio científico, mas toda a ciência, no fundo, é criada por um raciocínio intuitivo. É de Einstein a frase: pensei 99 vezes na solução de um problema e não achei a solução. Eis que deixei de pensar e a solução veio por intuição. Então, muitas invenções, muitas descobertas vieram por raciocínio intuitivo. A ciência médica, ela tem que ser comprada. É um mito imaginar uma medicina gratuita. Esta medicina gratuita não existe. Ou o doente tem que pagar para ter acesso a esta medicina, ou alguém tem que pagar por ele, na impossibilidade do necessitado poder comprar. Alguém deverá patrocinar o acesso a esta ciência médica. Ou seus familiares, ou seu convênio médico, ou até os órgãos governamentais, como o SUS, por exemplo, ou as campanhas de vacinação em massa que o governo promove para evitar as consequências de doenças
que teria um custo muito maior para os cofres públicos. A ciência médica abrange uma medicina de excelência, chamada medicina preventiva. É a melhor medicina que pode existir. É muito melhor prevenir doenças do que depois tentar remediá-las, tratá-las e tentar resolvê-las. Depois nós temos uma medicina geral, que é a clínica geral ou clínica cirúrgica geral. Incluído nesta está uma especialidade chamada pediatria, clínica e também cirúrgica. Depois vem a medicina das especialidades. Hoje a medicina está muito estratificada, está muito especializada. Então nós temos gastroenterologia, urologia, cardiologia, ortopedia, neurologia, enfim, muitas especialidades. Há uma piada que se fala em ortopedia, que logo logo virá o especialista da mão direita e o especialista da mão esquerda. Mas isso é apenas uma piada ortopédica. Depois, toda essa medicina é considerada alopática. Depois nós temos uma medicina chamada vibracional. É a medicina que considera que nós, seres humanos, não somos só matéria física, mas somos matéria e energia. Essa medicina vibracional imagina que na doença nossas energias estão em desequilíbrio e procura reequilibrar o organismo através de um alinhamento vibracional ou energético. Vocês conhecem 2 exemplos muito famosos. Um deles se chama homeopatia, que é uma medicina vibracional. O outro exemplo muito conhecido hoje se chama acupuntura. Ok? Então, são medicinas vibracionais que usam energia. Por exemplo, radioterapia, fisioterapia, medicina da termoterapia pelo calor, enfim. Vários processos de energia podem ser usados para reequilibrar as energias do ser humano em desarmonia. Depois nós temos algumas medicinas alternativas, né? Uma medicina, por exemplo, das ervas, a fitoterapia seria uma delas, né? Talassoterapia, terapia pelas águas do mar. Enfim, existem medicinas alternativas até dos curandeiros das tribos indígenas. Mas nós temos 2 mais ferramentas muito importantes que fazem parte do nosso arsenal terapêutico, mas que ainda estão numa fase muito primária, muito inicial. Essas 2 ferramentas se chamam cura mental, é uma delas. Ou cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental. Essa ferramenta de cura mental podemos adiantar com muita convicção que só vão funcionar se a doença receber o rótulo de doença psicossomática, ou seja, aquelas doenças criadas na mente, que depois se manifestam no corpo físico, que são a maioria delas. Há quem diga que todas as doenças são psicossomáticas. Isto consideramos um exagero, mas eu diria que a maioria das doenças são psicossomáticas. E como isto pode ser verdadeiro, a cura mental, ela pode ser utilizada
para um grande número de doenças psicossomáticas. Depois nós temos a mais incrível de todas as ferramentas, que se chama ferramenta de cura espiritual. A cura pela medicina espiritual, que nós sempre falamos aqui. Então, como médico, tendo algum conhecimento de todos estes mecanismos envolvidos na cura do paciente, temos uma visão total, holística. Esta é a visão que o médico tem que ter, para podermos assim proporcionar um amplo espectro de situações de tratamento e cura de doenças e de doente. Agora, vejam bem, todos esses tratamentos não são infalíveis. Eles podem falhar. E a doença pode voltar ao vencer todos estes nossos mecanismos de defesa e prevenção referidos. Menos uma ferramenta. É a cura espiritual. Esta, sim, é infalível. A cura pela medicina espiritual proporciona a cura espiritual, que é a cura pelo poder de Deus. É a cura total e definitiva. Quem consegue uma cura espiritual pode ter o rótulo sagrado de curado. Vou repetir, é importante. Quem recebe uma cura espiritual pode receber o rótulo sagrado de curado, na acepção da palavra. E esta também é uma cura gratuita, pela graça de Deus. E a este privilegiado que teve a graça de cura espiritual, que recebeu o milagre da cura espiritual, a única forma de agradecer a Deus por essa bênção recebida é se tornar um curador, distribuindo cura a todos os necessitados. A cura espiritual não tem que ser invocada. A busca não tem que ser pela cura. Vejam bem, todos perguntam isso. Mas como eu faço para conseguir uma cura espiritual? Olha, eu vou repetir. A cura espiritual não tem que ser invocada. Não adianta você pedir e implorar a cura espiritual. Pode ser que ela venha. Normalmente ela não vai vir. Como que nós podemos ter o privilégio de ter uma cura espiritual? A busca é sempre por conhecimento espiritual. O milagre de cura é sempre uma consequência. É efeito, é apenas uma decorrência. E como então posso conseguir um milagre de cura espiritual com a busca do conhecimento espiritual? E como buscar este conhecimento? Bom, não tem universidade do espírito. Sabe por quê? Porque não tem professor espiritual para ensinar. A busca do conhecimento espiritual é uma busca pessoal, que vem pelo sexto sentido. O sexto sentido, nós já dissemos, é o pressentimento, a intuição, a premonição, mas este é o sentido da revelação. Nós voltaremos a este assunto, porque Tomás já nos sinalizou que o nosso tempo foi embora. Se quiserem conhecer o nosso trabalho, podem acessar na internet www.medicinaespiritual.com.br.
O nosso trabalho como médico você vai conhecer como www.ruicomymercurio.com.br. Nossas palestras estão no YouTube. Acesse Rui Mercúrio e lá vão aparecer as nossas palestras. Comandamos 3 clínicas do sistema músculo-esquelético de dores crônicas. Telefones 11 37 44 4007 11 3661 4243 82 3435 6661. Muito obrigado por toda a atenção dispensada. Sejam todos muito felizes, tenham todos muita saúde.